Mateus capítulo 6, versículo 19. Assim nos diz a palavra do Senhor: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem, o que elas fazem? E onde os ladrões escavam e... Versículo 20, por favor. Louvado seja Deus. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não, e onde os ladrões não, e nem... Amém. 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará também o seu coração. Pergunte para o seu irmão, onde está o seu tesouro? Dá uma perguntadinha para ele aí. Aleluia. Podeis assentar nesse momento. Louvado seja Deus, toda a glória, toda a honra sejam dados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui falando da sua palavra, falando do seu amor, porque é para isso que nós um dia fomos resgatados, um dia fomos retirados, um dia fomos escolhidos para estar falando do amor de Deus. Você que está sentado aí, a nossa irmã Daiane falou que estava sentindo um tremedeiro. Irmã Daiane, até hoje a gente entra aqui e vem falar do amor de Deus, nós ficamos preocupados em falar as coisas certas, em falar as coisas real e falar verdadeiramente do amor de Deus. É normal nós ficarmos preocupados, e essa preocupação às vezes nos traz alguns momentos que a gente passa, mas Deus está no controle de tudo e de todo. E você que está aí sentado, não pensa que você vai ficar sentado, não. Um dia você vai estar aqui pregando a palavra do Senhor. Um dia você vai estar aqui também falando do amor dele. Um dia você vai estar dizendo que só o Senhor é Deus. Amém? A palavra de Deus nessa noite, irmãos, está frisada lá no Sermão do Monte, onde o Senhor, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, o Senhor vem falando sobre as bem-aventuranças e vem ali narrando muitos fatos para a nossa vida, para que nós possamos estar ligados, estar concentrados. Mas nessa noite, exclusivamente, vamos estar focando mais sobre, pensando nas coisas do alto, dando prioridade às coisas do Senhor. Quando nós falamos isso, quando somos jovens, nós já pensamos, poxa, eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que deixar tudo. Não é isso. Você vai sentar num banquinho, você vai ter uma instrução, você vai receber a palavra de Deus e você vai entender que não é largar tudo. É você simplesmente deixar o Senhor guiar a sua vida. Você simplesmente crer que Deus está no controle da sua vida e que você vai começar a pensar mais nas coisas do alto e as coisas terrenas nós vamos tirar de letra. Versículo 19, repetindo: não junteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça destrói, e onde os ladrões furtam e roubam. Quando nós lemos, nós podemos imaginar uma traça comendo tudo. Nós podemos imaginar um ladrão roubando tudo. Mas juntai para vós tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não destrói, e onde os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Não podemos, irmãos, mudar, não podemos deixar de crer. Quando acabamos de aceitar a Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus, nós regressamos. Assim, Ele já nos escolheu, e quando nós regressamos, Ele toma posse. Esse aqui agora é meu. Nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos convencendo cada dia mais e mais a crer, que vai nos convencendo a cada dia mais e mais estar na presença dEle. Eu gostaria de dar um tema para essa mensagem nessa noite. Se não priorizarmos as coisas do alto hoje, como lidaremos com ela na eternidade? Como estaremos do lado daquele que hoje nos dá alegria, daquele que hoje nos dá o gozo, daquele que hoje nos convence das coisas erradas, daquele que nós temos que estar mais próximo dele, porque quando nós nos aproximamos mais do Senhor, nós nos afastamos mais desse mundo. Quando nós nos aproximamos mais do mundo, mais nós nos afastamos do Senhor. Ei, irmãos, o Espírito Santo, ele está na sua vida. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Há momentos na sua vida que você pode pensar: o Espírito Santo me abandonou, o Espírito Santo me deixou. Não, ele está aí, como o nosso pastor falou. Às vezes nós deixamos o Espírito Santo morno no sentido de que damos prioridade a coisas terrenas, a preocupação das coisas terrenas, quando o Senhor fala: deixai nas minhas mãos, você agora é meu, é tudo comigo. E o Senhor, ele verdadeiramente cuida de nós. Essa passagem, quando o Senhor, ele traz para o povo, traz para aquele povo, e hoje para os nossos dias,
atuais. Lá nas bem-aventuranças, ele também fala sobre sal, fala sobre luz, sobre lei, sobre justiça, prática da justiça, o tesouro, o olho por olho, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Mas, como eu falei, eu quero frisar nessa noite, pensando nas coisas do alto. Mas, pastor, eu não tenho como viver 24 horas pensando nas coisas do alto. Eu não tenho como estar 24 horas pensando no Senhor. Verdadeiramente, você não consegue. O Espírito Santo de Deus, ele está na sua vida, ele está te ajudando. Nós vamos conseguir um dia pensar 24 horas quando estivermos lá nos céus com o Senhor. Enquanto estivermos aqui na terra, nós teremos lutas, nós teremos momentos de dificuldades, nós teremos momentos de aflição, mas o Senhor disse que Ele venceu o mundo e que nós também venceremos. O tesouro no céu, o Senhor fala sobre dando início, falando do mês, pensando nas coisas do alto. Esse assunto nos fará refletir cada vez mais. Por que pensar? Para que pensar? Como pensar? Quando nós nos deparamos com alguma situação difícil na vida, nós pensamos, o Senhor não está comigo. O Senhor me abandonou. Como que eu posso estar passando por isso? Aí o Espírito Santo de Deus lhe traz na sua memória algumas coisas, algumas situações. Te traz à memória a oportunidade que você teve de falar do amor de Deus, a oportunidade que você teve de ir no círculo de oração, a oportunidade que você teve de vir na ação social, a oportunidade de você estar mais próximo do Senhor, a oportunidade de você se aproximar mais das coisas do Senhor. Porque se eu me aproximar das coisas terrenas, eu vou me afastar das coisas dos céus. Se eu der prioridade às coisas terrenas, eu vou me afastar das coisas dos céus. Eu falo que, em primeiro lugar, é Deus na minha vida, família, igreja, e as demais coisas vêm depois. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ter a consciência de que o nosso Deus, Ele está conosco, não só para nos deliciarmos, não só para tirarmos proveito de coisas boas, mas sabemos que Ele também está conosco nos momentos difíceis. O que estamos acumulando hoje, irmãos? O que estamos acumulando? Eu vejo aquele programa Acumuladores, né? Acumuladores. Eu fico desesperado. Às vezes a Laura chama a minha atenção. Teve uma época em que tinha um negócio do jornal, uma promoção no jornal, que você ganhava uns carrinhos. Quem é desse tempo ganhava os carrinhos. E tinha o Natan e o Mateus, e eu queria colecionar os carrinhos para os dois. Eu comprava o jornal a balde. Meu banheiro lá ficou cheio de jornal. Para quê? Deu traça, deu rato, deu isso, deu aquilo outro. E eu enchi o quarto, e a Laura reclamando comigo, e eu trouxe só problemas. Irmãos, enchei-vos das coisas do Senhor. Vamos nos acumular de oração, vamos nos acumular de ler a palavra, vamos nos acumular de buscar as coisas do alto. Tudo que fizermos aqui na terra, irmão, com empenho e dedicação, alcançaremos resultados positivos ou negativos. Ninguém vai entrar aqui na Igreja Batista Peniel como novo convertido e vai ouvir dizer de mim, do pastor, dos irmãos que pregam aqui, venha para Peniel que todos os seus problemas serão solucionados. Não. Venha para Peniel. Você aceitou a Jesus Cristo, esteja conosco, você agora é um cidadão do céu. Você agora vai sofrer pelo Evangelho, você agora vai sofrer por Jesus Cristo, você agora vai estar acumulando as coisas do alto, mas o Senhor, Ele diz que após esse sofrimento, que após esses momentos difíceis, você receberá uma coroa, você receberá um galardão, você pensando nas coisas do alto, você conseguirá, você chegará até o final. Pensou no que você está acumulando? Pode passar pela sua cabeça, pastor, hoje, verdadeiramente, mediante tudo que é falado aqui, eu tenho acumulado, pensado muito nisso, pensado muito naquilo, e tenho esquecido das coisas dos céus, e tenho esquecido de que Deus é quem está no controle. Já aconteceu com você, de você ter um problema para resolver no outro dia, e você sabe que com as suas forças você não vai conseguir resolver. Você sabe que você não tem condições de resolver aquilo. 3 dias depois você vem e diz que resolveu. Sabe por quê? Porque você orou, você buscou o alto, você pediu ajuda a um irmão, você clamou ao Senhor, porque com as nossas próprias forças, irmãos, nós estamos numa luta tremenda, nós estamos numa luta contra o mal, nós vivemos na contramão desse mundo, tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tenham certeza, é por permissão de Deus. Mas pastor, está acontecendo, está tão difícil, eu vejo a irmã aqui dizer que está tão difícil, mas ela, eu acredito no Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que Ele está no controle, eu creio, por quê?
pensa nas coisas do alto, pensa no que o Senhor fala, pensa no que é dito na EBD, pensa no que é pregado, prestai atenção nas coisas do alto. Precisamos priorizar os valores que são os tesouros dos céus, espirituais, e que são eternos. Bens materiais, eles passam, eles são transitórios. Ontem eu estava falando com a Laura, lembrando da minha idade, mais ou menos, eu senti um cheiro de um perfume e eu me reportei aos 7 anos de idade, 8 anos de idade. Pouco tempo, né, irmão? Aí eu fiquei pensando como o tempo passa rápido, irmãos. Como o tempo passa rápido. E nós não temos tempo, irmãos, para priorizarmos as coisas terrenas. Nós não temos tempo, irmão, para priorizarmos as coisas desse mundo. Mas, pastor, eu tenho que estudar. Pastor, eu tenho que me formar, amém, como o nosso irmão acabou de falar. É tudo válido, o Senhor é quem te dá, o Senhor é quem te abençoa. Mas, paralelo a isso, você tem que colocar o Senhor à frente de tudo. Senhor, eu vou estudar, Senhor, eu vou me formar, mas eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero que o Senhor esteja comigo naquele lugar por onde eu for, amém, glória a Deus, e Deus vai estar contigo, mas primeiro, entregue ao Senhor, confia nele e vai à luta. Não pense que você vai estudar, não pense que você vai passar acordando meio-dia, não pense que você vai passar dormindo 1h da manhã, porque aqueles que estão lá fora, até que não têm Jesus no coração, estão estudando. Aqueles que estão lá fora, que não têm Jesus Cristo no coração, estão perdendo noite de sono para estudar. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos fazer a nossa parte. Aonde nós não podemos ir, Ele estará conosco. Porque nós temos que ter na nossa mente o pensamento voltado para o alto. Louvado seja Deus. Quem é pai aqui que não quer deixar algo para o filho? Quem é mãe aqui que não quer deixar algo para o melhor para o seu filho? Eu venho de uma família em que meus pais, 8 filhos, graças a Deus, ninguém deu para a vida torta, ninguém deu para a vida errada. Deus nos sustentou. Meu pai e minha mãe olhavam sempre para o alto, sempre mostravam para a gente o que é o alto, o que são as coisas de Deus, como Deus age, como Deus faz na vida daqueles que verdadeiramente buscam as coisas do alto. E hoje, graças a Deus, o Senhor levou a minha irmã, levou o meu irmão, mas nós somos 6. Estamos aqui vivos pela misericórdia de Deus. E você que está aqui hoje, você pensa em deixar algo para o seu filho. Você pensa em melhorar a situação do seu filho. É válido, é bom, o Senhor se agrada disso. Mas a nossa prioridade é o Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, pensando nisso, temos que colocar o Senhor na frente. Senhor, eu quero que meu filho estude no melhor colégio, Pai. Eu quero que meu filho se prospere. Eu quero que meu filho cresça, mas todavia seja feita a sua vontade. Eu vou orar, eu vou buscar. Isso é você pensar primeiro no alto, pensar primeiro em Deus, voltar a sua mente para Ele, pedir a Ele a direção certa para que você seja vitorioso na terra. Amém? Não se preocupe, Luan, não fique preocupado, Deus está no controle da sua vida. Eu me lembro que quando eu era jovem eu falava assim, será que o Senhor vai voltar antes de eu casar? Será que o Senhor vai voltar? Eu casei, estou com filho, aí graças a Deus o Senhor ainda não voltou, mas nós temos essa esperança em Jesus Cristo, nós temos que ter o nosso foco voltado para Jesus Cristo. Tem casais aqui que desejam ter filhos, mas ficam receiosos com esse mundo tão violento, ficam receiosos de tudo que acontece nesse mundo. Ei, casal, volte seu olhar para Jesus Cristo. Ei, casal, entregue a vida de vocês na vida do Senhor. Ei, casal, jejue ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor. Não peça conselho ao ímpio, não peça conselho àquele que não busca nada do alto, não peça conselho àquele que não jejua, não peça conselho àquele que não busca, não peça conselho àquele que não quer estar. Peça conselho ao Senhor e ao seu irmão que está junto contigo nesta jornada. É duro, irmãos, é duro você ver essa situação em que está a nossa nação, essa situação em que está o mundo, e você vê um casal preocupado em não colocar filho no mundo devido à violência, devido a tudo que está acontecendo. Pense nas coisas do alto. Ore junto, você e sua esposa, busque ao Senhor e Ele vai lhe dar a direção certa, e Ele vai te dar o caminho certo, porque o Senhor quer que a gente busque as coisas do alto, o Senhor quer que a gente clame a Ele, assim como nós louvamos ao Senhor nessa noite. O Senhor, Ele quer que a gente se ajoelhe, que a gente se deite, que a gente role, que a gente pule diante da presença dEle. Senhor, esse mês, Pai, o Senhor despertou a igreja para buscarmos as coisas do alto, uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias. Você tem que levantar de manhã e já mover os céus. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, eu te agradeço pela noite abençoada. Senhor, o Senhor há de me dar um dia abençoado. Você já está movendo os céus. Você já está clamando ao Senhor mediante a fé que Ele deu para você. Mediante a instrução que você recebeu da palavra de Deus, que você buscando com fé, com confiança, Ele vai te ouvir e vai resolver.
A ferrugem e a traça destrói. Natureza passageira e corruptível de coisas materiais. Os ladrões furtam, irmãos, roubam, insegurança, busca exclusiva por bens terrenos. Nós olhamos, abrimos os jornais e nós encontramos: fulano reagiu a um assalto porque tinha uma moto zero. A moto tinha seguro, mas fulano reagiu. O amor, o apego. Deixa, não que nós somos a favor de assalto, não que nós somos a favor de outras coisas, mas, irmãos, os bens ficam, os bens passam, mas a vida com Cristo Jesus é uma vida eterna. Pensando nas coisas do alto, nós vamos viver melhor. Pensando nas coisas do alto, nós teremos lutas. Pensando nas coisas do alto, nós teremos vitórias. Pensando nas coisas do alto, o Senhor vai nos dar a direção certa para agir, para caminhar. O Evangelho é o Evangelho de dor. É um Evangelho de sofrimento. Se nós formos ver os apóstolos que eles passaram para que hoje nós estivéssemos aqui, louvando ao Senhor. Se nós não tivermos uma fé alicerçada no Pai, se nós não tivermos uma fé firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós desistiríamos, irmão. Sabe por que você ainda não desistiu? Porque existe o Espírito Santo dentro da sua vida, que te impulsiona, que te dá força, que cada dia você vem aqui, você recebe uma palavra de incentivo, você recebe uma palavra de renovo, você recebe uma palavra dizendo que vai valer a pena. Vai valer a pena. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós temos, irmãos, soluções encontradas com o tesouro do céu. Nós temos salvação, não há deteriorização, não tem espaço para roubo. Quem pode roubar essa alegria de estarmos aqui na presença do Senhor? Você que pode ter entrado por essas portas tristes, mas você começou a louvar e o Senhor começou a te fazer um renovo. O Senhor começou a falar no seu coração: Senhor, mas hoje foi um dia tão difícil, mas é tão gostoso estar na sua presença. Senhor, hoje foi um dia tão difícil, mas é tão gostoso pensar nas coisas do alto. Senhor, é tão difícil, mas dizer que não haverá choro, não haverá rancor, não haverá tristeza. Eu fico pensando, irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres que foram jogados na arena. Irmãos, eu tenho quase que a certeza que antes deles serem destruídos, o Senhor deve ter resgatado já a alma deles. Eles morreram com fé, mas hoje eles estão desfrutando do amor de Deus. Hoje eles estão desfrutando daquilo que eles pensavam nas coisas do alto, e eu não posso negar as coisas do alto, eu não posso dizer sim para esse mundo e não às coisas do alto. Nós estamos nesse mundo, irmãos, para andar na contramão. Se liguem, nós não podemos andar na mão do mundo, nós não podemos andar na mesma direção do mundo, nós não podemos compactuar com as coisas do mundo. As coisas do mundo, elas são terrenas, as coisas do mundo, elas são passageiras, as coisas do mundo não condiz com as coisas dos céus, e por isso despertar, pensai nas coisas do alto, da onde vem a salvação, da onde a traça não corrói, da onde não há espaço para roubo. O inimigo não tem condições de roubar essa nossa alegria. Ele não tem condições desde o momento em que a gente não dê espaço, desde o momento em que a gente comece a pensar mais e mais, desde o momento em que a gente venha se despertar a cada dia mais e mais. Quantos irmãos têm vindo aqui na frente, têm falado, têm exortado, têm ajudado na nossa fé cada dia mais e mais. A escola bíblica, nós escutamos a palavra do Senhor, nós aprendemos a cada dia mais e mais, e aquilo que é falado na escola bíblica são coisas que vêm do alto, coisas que vêm direto do trono do Senhor, para que nós possamos cada dia mais e mais caminhar nesta jornada. Tudo, irmão, aqui é passageiro. Isso tudo aqui vai ficar, isso tudo vai passar. Eu estava ontem, falando até com a Laura também de novo, falei: Laura, o que será daqui? Porque eu estava vendo aquele programa, O Mundo Visto de Cima. O mundo, quer você dormir bem, quer você relaxar, começa a ver aquele programa, que você viaja. E eu fiquei imaginando, será que aconteceu isso mesmo? 400 anos, 300 anos, 200 anos atrás? Como será, irmãos, daqui a 50 anos, se o Senhor não voltar? Quem vai estar aqui? Quais são os tipos de pessoas que estarão aqui? Nós somos responsáveis, irmãos, por esse futuro. Nós somos responsáveis por essa próxima geração que vai entrar no nosso lugar. Mas para que essa geração possa ser forte, mas para que essa geração possa ser uma geração alicerçada na palavra de Deus, mas para que essa geração possa ser uma geração que diga não ao mundo, nós precisamos hoje, cada vez mais, pensar nas coisas do alto. Cada vez mais dar prioridade às coisas do alto. Eu não sei se de repente, ao despertar deste mês, tudo que foi dito aqui, a sua vida está mudando. Você está
reciclando, você está pensando verdadeiramente, eu preciso pensar mais nisso, eu preciso deixar mais isso, eu preciso deixar essas preocupações que me afastam do Senhor, essas preocupações que eu tenho a certeza de que Deus está no controle, de que Deus Ele há de resolver. Não que nós tenhamos que ficar numa inércia, irmãos, não, nós temos que agir, nós temos que lutar, nós temos que guerrear, porque o Senhor nos garante a vitória. A vitória é certa em Cristo Jesus. A vitória é certa. O momento exato, a hora exata, eu não sei. Porque se eu soubesse, eu me preparava. Porque se eu soubesse a hora certa que o Senhor vai me dar a vitória, quando faltar 2 minutos, eu vou. Quando faltar, não. O Senhor, Ele quer homens e mulheres, verdadeiramente, que o adorem em espírito e verdade. O Senhor, Ele quer homens e mulheres que verdadeiramente estejam pensando nas coisas do alto. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. O Senhor, Ele diz que Ele venceu o mundo e que nós também venceremos, irmãos. Eu não sei qual é a sua luta, minha irmã, meu irmão. Eu olhando daqui, eu posso até imaginar a luta de alguns irmãos que conversam conosco, que trocam ideia conosco, mas no seu íntimo, no seu particular. Hoje eu tive uma luta espiritual muito grande de pensamentos. Aquilo que está no seu pensamento, irmãos, enquanto você não exterioriza, você controla. Aquilo que está no seu pensamento, enquanto você não coloca para fora, você trabalha pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, eu quero pensar mais nas coisas do alto. Senhor, me ajuda a pensar mais em Ti. Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti, para que eu possa exteriorizar o Senhor. Para que eu possa, Pai, trazer o Senhor através da minha vida. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, que está na nossa vida, Ele é poderoso para nos ajudar. O irmão trouxe uma pregação num dos grupos lá da igreja, dos pastores, e ele falou, faça um teste. Todo dia, quando você acordar, dê bom dia ao Espírito Santo. Antes de tu fazer, não faz nada. Você acorda e diz, bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Coisa de doido, é coisa de doido mesmo, porque nós temos que ser chamado de doido. O crente que não é chamado de doido, irmão, o crente que não que ninguém mexe, o crente que ninguém bota um defeito, o crente que ninguém vê nada nele, não pensa nas coisas do alto, porque quando você pensa nas coisas do alto, você é diferente. Quando você pensa nas coisas do alto, você se transforma. Quando você pensa nas coisas do alto, o Senhor está contigo. Quando você pensa nas coisas do alto, por onde você passa, o inimigo tem que correr. Quando você pensa nas coisas do alto, você tem a alegria do Senhor. Uma certa vez, quando eu estava me preparando para servir na aeronáutica, eu fazia flexão, fazia tudo. Chegou um determinado momento em que um vizinho meu chegou para mim espontaneamente, Silas, tu está diferente. Eu falei, como assim? Tu está andando marchando. Eu estou andando marchando? Sim. Tu está andando marchando, tu desce a rua marchando. E eu não estava percebendo que estava fazendo isso. Mas por quê? Porque eu estava focado. Eu estava querendo passar, eu queria servir, e eu treinava, eu fazia aquilo outro. Irmãos, como é bom você passar e alguém olhar para você, eu vejo algo diferente na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo que você mudou, eu vejo que você transformou, eu vejo que você agora é uma nova criatura, eu vejo que você agora não faz mais aquilo que você fazia, eu vejo uma alegria na sua vida. Não que você queira receber isso, mas já tiveram essa experiência de você, do nada, alguém chegar e falar que viu algo diferente em você? É Deus. Mas nós não queremos fazer para o nosso nome cresça, mas queremos fazer para que o nome do Senhor engrandeça. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. O Senhor nos quer nesta noite pensando mais e mais nas coisas do alto. O Senhor nos quer nesta noite louvando mais e mais ao Senhor. O Senhor nos quer nesta noite buscando mais a Ele. O Senhor nos quer nesta noite clamando ao nome dEle. O Senhor nos quer nesta noite buscando a presença dEle. O fruto, o que são os tesouros dos céus também, irmãos, são recompensas eternas. Nós temos os frutos do Espírito Santo, nós temos dons espirituais. As recompensas eternas, irmãos, é promessa de vida eterna e a presença de Deus para sempre. Se nós pudermos, irmãos, calcular como será aquele dia em que o Senhor vai falar, Peniel, vem à minha presença. Peniel, você pensou nas coisas do alto. Peniel, eu vi você louvando ao Senhor. Peniel, eu vi você prestando atenção na palavra naquele dia que os meus servos falavam da minha palavra e você queria verdadeiramente mudar, mas era difícil, porque eu estive aí na terra. Eu vivi o que vocês estão vivendo, os que vocês viveram. Mas hoje acabou, Peniel. Acabou tudo aquilo, agora é só gozo na presença do Senhor. Agora é só alegria.
Mas para isso nós precisamos, irmãos, cada dia mais e mais nos unirmos, cada dia mais e mais verdadeiramente falar do amor de Deus, cada dia mais e mais sermos diferentes, e não olhar para o nosso irmão e só acusar, e não olhar para os nossos irmãos e só ver defeito, e não olhar para o nosso irmão e só ver coisas que os seus olhos estão vendo, mas que os seus olhos espirituais possam olhar para o irmão e ver que o irmão está passando por algum problema, e ver que o irmão está passando por alguma situação, e que você vá até a ele ajudar, que você chegue até o próximo do seu irmão. Ei, meus irmãos, vamos juntos pensar nas coisas do alto. Vamos junto, porque um dia nós vamos morar no céu. Eu vou morar contigo no céu, meu irmão. Eu vou subir contigo e eu preciso que você esteja comigo. Mas para isso nós precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos pensar no que o Senhor deixou para nós. Nós precisamos pensar no que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele nos resgatou e nos deixou o Espírito Santo para nos convencer. Você tem uma vida fora da igreja, você tem uma vida particular, onde você vai sair daqui hoje e você vai estar em casa com seu esposo, com a sua esposa, e a palavra de Deus vai estar ecoando na sua mente. Pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto. Mas como eu vou pensar nas coisas do alto? Senhor, se ajoelha diante de Deus. Peça a Ele. Sabe por quê, irmãos? Cada um de nós temos um tipo de problema a resolver. Cada um de nós temos um tipo de situações aqui na terra para resolver. E não tem como nós fugirmos das nossas situações aqui na terra. Nós temos decepções, nós temos lutas, nós temos momentos que perdemos algumas batalhas, nós temos momentos em que nós estamos ali na frente e o barco está para lá, o barco está para lá, mas o Senhor fala: eu estou contigo. Pensa em mim. Volte seu pensamento para mim nesse momento que eu estou contigo. E o Senhor vai lhe dar a direção certa. E o Senhor vai te dar o caminho certo. Os tesouros dos céus, essa recompensa de estarmos um dia do lado dele. Eu fico pensando, quando eu falo isso, eu tenho um louvor que quando toca, não haverá tristeza nem dor mais ali, irmãos. Quando passarmos os portões celestiais, tudo isso acabou. E eu fico pensando no meu irmão e na minha irmã. O Senhor me traz a lembrança, poxa, onde meus irmãos e minha irmã estão? Tudo bem, a palavra de Deus diz que eles estão em repouso, mas eles estão no lugar melhor do que nós nesse momento. Não que nós desejamos a nossa morte, não é isso. Não que eu desejo morrer, não é isso. Mas esse mundo, irmão, jaz no maligno. Esse mundo não tem nada a nos dar, mediante o que o Senhor tem nos dado. Conquiste, lute, estude, procure o melhor, procure os melhores lugares, o primeiro lugar na faculdade, o primeiro lugar no seu trabalho. Louvado seja Deus, mas não deixe de pensar nas coisas do alto. Nós temos uma grande dificuldade, como o nosso pastor tem falado, pessoas que entram para a faculdade, chegam lá, desviam do caminho do Senhor. Chegam lá, são atacados, chegam lá, são sufocados. Quando eu estou em casa orando, eu orando junto com a Laura, eu peço: Senhor, abençoa todos os pedidos que estão ali em Peniel, porque são muitos pedidos, não tem verdadeiramente como você narrar todos os pedidos, mas o Senhor sabe a sua intenção. Você está pensando numa coisa do alto que é o Senhor, você está pensando na coisa do alto que é Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote, você está pensando nas coisas do alto que Ele está intercedendo por mim, você está pensando na coisa do alto que Deus está ouvindo a nossa oração, e que o Senhor está levando diante dEle, e Ele vai resolver segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a solução não vem como nós queremos. Muitas vezes a solução não é 100% do jeito que a gente quer, mas o Senhor, Ele está no controle, irmãos. Nós temos os frutos do Espírito Santo, que só se pode gerar quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, diga amém aí. Amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, o amor. Coloca para mim ali, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mas, pastor, de vez em quando o bicho pega lá na tua casa, pega. De vez em quando a Laura taca uma escadeira em cima de você, taca. De vez em quando a panela vai para um lado e vai para o outro, vai. Irmãos, Por que nós vamos ser hipócritas de não dizer? Irmãos, acontece. Nesse mundo tereis, mas eu venci o mundo e vós. Eu não posso chegar aqui e dizer: não, lá em casa não. Lá em casa não voa a panela não. Lá em casa não tem isso. Irmãos, é hipocrisia. Mas existe uma diferença. O Espírito Santo de Deus, ele está ali para apaziguar. O Espírito Santo de Deus está ali para trazer a harmonia. O Espírito Santo está ali para nos dar força. O Espírito Santo está ali. Ei, você que está pensando em desistir. Você que por qualquer coisinha você quer largar o Evangelho. Você que porque qualquer coisinha eu vou entregar o meu cartão. Você porque qualquer coisinha eu não vou porque eu não gosto de fulano. O Senhor fala para você nessa noite: pensa nas coisas do alto. Sabe por quê? Porque um dia você vai subir.
Um dia você vai subir, e se você não exteriorizar pelo menos algumas coisas do Espírito Santo, quer ver uma pessoa convertida? Veja os frutos. Veja os frutos dessa pessoa. Entendeu? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar? Mas a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem uma vida mudada, ela tem uma vida transformada. Claro que vai ter os momentos difíceis, vai ter os momentos que não se consegue, talvez, resolver naquele instante, mas o Espírito Santo de Deus sempre traz o escape. Frutos do Espírito: amor, alegria, que vem da relação com Deus. Bota para mim Salmo 16, versículo 11. Isso, irmão, são coisas que vêm do alto. São coisas que só o Senhor dá. Um amor passageiro. Um jovem chega para uma menina chega para o jovem: eu te amo, mas daqui a 2 meses está separando. É um amor passageiro. Mas o Senhor, Ele diz que ama todos nós, e Ele quer que todos nós estejamos com Ele na eternidade, amém? Ele quer que todos nós estejamos com Ele um dia. Ele quer que todos nós estejamos um dia frente a frente dEle, e dizendo: eu te agradeço, Pai. Eu louvo porque o Senhor morreu na cruz por mim. Tem uma vizinha minha que ela é kardecista, um coração ótimo, um coração muito bom, mas duro para a palavra. Mas esses dias ela está passando por uns problemas difíceis, e nós oramos por ela, temos orado por ela, e ela falou assim: eu acho que como é que ela falou? Taquei pedra na cruz. Isso já é um bom sinal, porque ela está vendo que o que está acontecendo na vida dela, ela pode ter feito alguma coisa ruim, ou alguma coisa que o Senhor Jesus não se agradou, mas é uma brecha para que a gente possa falar do Evangelho, é uma brecha para dizer que Jesus Cristo a ama, é uma brecha que em meio aos problemas o Senhor está no controle, é uma brecha para dizer que nós temos que pensar nas coisas do alto. Irmãos, só entende as coisas do alto quem tem o Espírito Santo de Deus, amém? Quem não tem o Espírito Santo de Deus não vai entender, não vai compreender, não vai saber. Não vai saber definir, não vai saber dizer, mas o que é isso? O que são as coisas do alto? São coisas que Deus dá, são coisas que Deus distribui a todo aquele que crê, a todo aquele que confia. Amém. Deus abençoa também a quem não é cristão, como nosso irmão aqui falou. A pessoa estuda e Deus abençoa, a pessoa busca e Deus, mas nós estamos falando de algo maior. Nós estamos falando de algo espiritual, nós estamos falando de algo que mexe com a nossa vida, nós estamos falando de algo que nós estaremos diante do Senhor pela fé, numa pessoa que nós nunca vimos, numa pessoa que nós nunca tocamos, mas que nós sentimos ela agora aqui na nossa vida. Nós sentimos a presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo, que nos convence a pregar, que nos convence a falar, que nos convence a dizer que um dia Ele vai voltar. Alegria. Colocou para mim Salmo: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente. Diante de Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vem nos alertando. Cada mês nós temos um tema, cada mês nós temos uma situação para nós estudarmos, para nós falarmos. Eu gostaria que de repente se repetisse até esse tema para o mês que vem, irmãos, porque esse tema é muito impactante. Esse tema, ele mexe com a nossa vida. Esse tema, ele faz a gente reviver algumas coisas. Tem pessoas aqui nesse momento que vão amanhã acordar e vão resolver problemas difíceis. Tem pessoas aqui nesse momento que têm situações difíceis na vida para resolver, que acha que não tem mais saída, que acha que não tem mais esperança. Olha, nós cremos num Deus que nós nunca tocamos, amém? Nós cremos num Deus que nós nunca vimos, amém? Mas nós sentimos. É algo espiritual, é algo que o Senhor nos dá, renova as nossas forças. Aí a alegria vem dele. Nós temos também a paz que supera a compreensão humana. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Coloca para mim, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Isso é um dos tesouros que o Senhor nos dá, é a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em quem? Em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? É um homem que morreu na cruz. Ele não está mais aqui, ele morreu. Para quem não tem uma visão espiritual, esse homem morreu, ele não ressuscitou, ele não está aqui, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, quer que ele vive, que ele reine, que ele deixou o Espírito Santo a nos convencer a crer nele. E é esse Espírito Santo que nos dá essa força, é esse Espírito Santo que nos dá a paz. Nós vemos várias pessoas chegar aqui e dar um testemunho de passei por dificuldade, passei por problema, mas o Senhor me deu vitória. Acabamos de ver o testemunho da Vanessa, da dificuldade que ela encontrou, mas o Senhor deu vitória. Por quê? Porque a igreja está orando, a igreja está buscando, a igreja está clamando, a igreja está crendo, a igreja pensa nas coisas do alto. Os tesouros na terra, irmãos, são bons, são gostosos, são bons. Você compra um carro zero,
Você pega o carro, o primeiro arranhão do carro, você briga. O primeiro arranhão do carro, tu fica diferente. Aí já briga com a esposa, já fica chateado, pô, carro novo, carro zero. Segundo arranhão, você já fica, 5 anos depois o carro está todo amassado. 10 anos o carro acabou. Coisas que passam. Coisas que vão. Coisas que vão se deteriorando. Temos que ter cuidado, sim. Temos que cuidar, sim. Temos que zelar, sim. Mas nós temos que ter o nosso pensamento voltado para Deus. Quando nós temos o nosso pensamento voltado para Deus, o primeiro arranhão do carro, tu dá glória a Deus. O segundo arranhão do carro, tu fala assim, esse carro foi o Senhor que me deu, eu vou cuidar dele. Aí daqui a pouco, 10 anos, está com o carro, está comprando outro carro, porque você pensa nas coisas do alto em primeiro lugar. Você não deixa as coisas terrenas dominar a sua vida. Você não deixa as coisas terrenas ser maior do que o Senhor tem preparado para você. Você não deixa as coisas terrenas ser maior do que o Senhor tem para cada um de nós, irmãos. O Senhor, Ele tem uma coroa. O Senhor, Ele tem algo brilhante para todas as nossas vidas. E isso é pensar no alto. Isso é pensar nas coisas do alto, nas coisas espirituais. As coisas terrenas, elas vão passar. As coisas terrenas, elas vão e nós vamos para os céus, morar com o Senhor eternamente, viver com Ele para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. São experiências, irmãos, viagens, conquistas, conhecimentos adquiridos, vida pessoal. Nós fizemos um cruzeiro, foi maravilhoso, nós fomos com os irmãos aqui, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, que coisa linda, foi muito bom. Viajamos para Natal, mas já passou. Aquele momento passou. A foto está guardada, mas o Senhor, Ele diz que o gozo e a alegria que Ele dá um tantinho para nós será eterna, irmãos. Essa alegria que você sente quando você louva ao Senhor, essa alegria quando você sente que você ouve a palavra do Senhor e você está com o coração aberto para receber, essa alegria que você deixa penetrar na sua vida, essa alegria que você deixa pela sua fé, pela sua confiança. Eu não tenho esse poder de fazer isso com você, mas o Espírito Santo que está na sua vida, Ele é poderoso para trazer alegria para você nessa noite. Ele é poderoso para fazer com que você pense mais nas coisas do alto, para que você busque mais ao Senhor, para que você seja firme nos momentos difíceis, para que você fique firme nos momentos maus, para que você fique firme no momento da tempestade, para que você diga não, para que você ande na contramão nesse mundo. Irmãos, não tem mais retorno. Não tem mais saída. O Senhor te escolheu, você é um escolhido do Senhor. Desde o momento em que você é escolhido para o Senhor, você tem que pensar nas coisas do alto. Desde o momento em que você é escolhido do Senhor, você tem que andar na contramão dos pensamentos mundanos. Desde o momento em que você aceitou o Senhor, você não é mais daqui, você está aqui de passagem. Você está aqui simplesmente um tempo, e daqui a pouco você vai encontrar com o Senhor na glória. E Ele deseja que os nossos pensamentos estejam voltados para Ele. Ele traz uma reflexão, irmão, para olharmos para o alto, para termos cuidado com as nossas decisões, pois sempre teremos consequências. Tudo que você decidir terá consequência. Tudo que você decidir na vida terá uma consequência. Onde estiver o vosso tesouro, aí também está o teu coração. Onde está o seu tesouro nessa noite? Onde está o seu coração? Aonde você, nesse momento, mediante essa palavra que está sendo ministrada sobre a sua vida, de você pensar nas coisas do alto, talvez você saia daqui dessa noite, poxa, pastor, eu estava pensando num hambúrguer, num cheeseburger, numa coisa tão gostosa, mas quando a palavra do Senhor entrou no meu coração, eu fui renovado, eu fui trazer a memória do que o Senhor tem para nós, trazer a memória de estarmos naquela cidade de ouro, naquela cidade com o Senhor, coisas do alto, a fé em Cristo Jesus. Claro que eu estou fazendo uma comparação bem simples, que a vontade carnal existe, mas nós temos que ser moderados. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser tentados. No último segundo da sua vida, você vai estar sendo tentado. No último minuto da sua vida, mas a palavra de Deus, o Senhor diz que Ele venceu o mundo e que nós venceremos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, como nossos irmãos têm conduzido aqui, pensemos mais nas coisas do alto, irmãos. Priorizemos as coisas do Senhor. Ao levantar, glorifique a Deus. Ao deitar, agradeça a Deus. Peça a proteção dEle. Seja totalmente dependente do Senhor. Você que tem um bom estudo, amém, glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Você que buscou, você que estudou, amém, glória a Deus. Você que não tem o estudo, que procure buscar. Mas mesmo você não tendo esse estudo, você é precioso para Deus. Você é preciosa para o Senhor. O Senhor, Ele não vê, Ele não faz acepção de pessoa. O Senhor, Ele quer saber como está você com Ele, o seu coração, onde está o seu coração? O meu coração está em ganhar, na Mega, tem uma Mega aí agora, 227 milhões de reais. Tiagão, se você ganha 227 milhões de reais hoje, o Tiagão vai ter que fugir,
o Tiagão vai ter que se esconder, o Tiagão não vai ter que morar mais onde ele mora, o Tiagão não vai mais ser visto, o Tiagão não vai ter uma vida tranquila, porque aleluia, a traça corrói, o ladrão vem, as coisas terrenas passam. É bom, irmão, ter dinheiro é bom. É bom, mas você tem um dinheiro de uma forma honesta, de uma forma em que você trabalhou, de uma forma em que você buscou, de uma forma em que você conquistou. Eu, às vezes, faço um serviço na cidade e vejo muitas pessoas dizendo, se eu ganhar, eu vou voltar aqui, eu vou te dar 200 mil, falando para as meninas, se eu ganhar, vai nada, irmãos. Quando ganhar, a primeira coisa que vai surgir na mente da pessoa vai ser o medo. Vai ser o medo. Vai ser. Sabe por quê? Eu estou cheio de dinheiro. O que ele vai pensar? Vai contratar segurança. Os filhos dele vai ter que andar com segurança. Ele vai ter que ir para um lado e para o outro. Mas, pastor, é bom, mas acabou a vida, irmãos. Você está com dinheiro, mas o ladrão está querendo roubar. Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, dinheiro ajuda. E muito, mas não é tudo. O tempo passa, a traça corrói. Que você verdadeiramente seja rico, seja próspero, de forma digna, de forma honesta, de forma em que você em primeiro lugar pensou no alto, que você em primeiro lugar de madrugada estudou, que você em primeiro lugar deixou de dormir, que você em primeiro lugar buscou a Deus, Senhor, eu vou fazer essa prova, Senhor, eu vou passar por essa situação, mas eu preciso em primeiro lugar pensar nas coisas do alto. O Senhor está trazendo, irmãos, a nossa memória nessa noite. Pode estar doendo, irmãos. Pode alguns irmãos estar pensando, mas que coisa mesmo. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Sabe por quê? Nós temos que buscar o Senhor em todo momento. Na alegria ou na dor, nós temos que ser gratos ao Senhor. Quando eu falo de riqueza, irmãos, Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza. Mas quando você fica rico, tudo vai junto. Essas preocupações vão juntas. Você tem que ter cuidado. Você tem que ver com quem você anda. Você tem que ver com quem você está. E o Senhor, Ele quer encontrar homens e mulheres que estejam com o coração voltados nas coisas do alto, com o coração verdadeiramente voltado para Ele. Meu Deus, eu quero um casamento. Você quer um casamento? Ore a Deus, busque a Deus. Eu vou fazer uma prova para tal lugar. Estude, busque, corre atrás, vai lá, papira lá. Eu quero, vai lá. Deus, Ele está te ouvindo. Mas Deus nos fez, irmãos, para caminharmos. Deus nos fez para andarmos. Deus nos fez para nós estarmos em movimento, não vivermos na inércia. Mas nós temos, irmãos queridos, estar cada dia mais e mais buscando a Ele. Jesus, Ele não condena sermos próprios, nem conquistarmos bens materiais. Ele nos adverte como a acumulação egoísta e a dependência nele, como fonte de fidelidade e segurança. Não, hoje eu sou próspero, o meu dinheiro é tudo. Hoje eu sou próspero, o meu dinheiro compra tudo. Pode comprar tudo, só não compra a salvação. Pode comprar tudo, só não compra o homem e a mulher de Deus. Pode comprar tudo, só não compra o cidadão dos céus. Pode comprar tudo, mas não compra aquele que um dia tem a esperança de morar com Deus. Pode comprar tudo, mas não compra a minha comunhão com Deus. Pode comprar tudo, mas não pode comprar o meu pensamento em Deus, que é maior. Pode comprar tudo, mas não pode comprar o preço de eu estar nos céus um dia. Pode comprar tudo, mas não pode comprar o que o Senhor fez por mim lá no Calvário. Ele morreu, Ele se doou por nós. Ele derramou o seu sangue para que hoje nós estivéssemos aqui. E hoje Ele está nos despertando. Pensai nas coisas do alto, irmãos. Se você estava pensando, quando sair daqui, numa lasanha, ou numa comidinha gostosa, esteja agora nesse momento pensando em Deus. Poxa, eu estou pensando em Deus, mas depois também, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas Ele nos quer que nós possamos viver uma vida. Vamos priorizar os valores espirituais, irmãos, e eternos, mas investir naquilo que realmente importa. A fé, o amor, a compaixão e a obediência a Deus. Como eu posso ter fé? Como eu posso ter obediência? Como eu posso ser fiel a Deus? Venha à escola bíblica, irmãos. Venha estudar, venha ler a palavra, venha estar junto com os nossos professores. Aqui nessa noite nós estamos dizendo para você que você precisa pensar em tudo aquilo que a Bíblia diz, em tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Sabe por quê? Para que a gente possa estar pronto nos dias maus. Se eu pensar no que está acontecendo na terra, se eu pensar só aqui na terra, o Senhor vai chegar e eu vou estar aqui pensando. Mas se eu estiver com os meus pensamentos voltados para o alto, com os meus pensamentos voltados naquilo que o Senhor propôs, naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor diz, que Ele um dia vem nos buscar. E a vinda dEle está mais próxima, irmão, do que nunca. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, mas a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está cada dia mais e mais se aproximando. E Ele está nos alertando nesse tema, nesse mês. Pensai nas coisas do alto. Eu quero aqui nessa noite, se este vídeo estiver sendo gravado,
que se chegar a alguém que ainda não aceitou a Jesus Cristo, que você possa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Sabe por quê? Existe uma responsabilidade sobre a nossa vida de falarmos a verdade, de falarmos o que o Senhor nos propôs. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nada podemos fazer. E quando Ele nos resgata, e quando nós os aceitamos, estamos junto dEle, passamos a pensar nas coisas do alto, e as coisas do alto é fé, amor, alegria, bonança, o Espírito Santo nos dando força, nos capacitando cada dia mais e mais para caminharmos nesta jornada. Que Deus, irmãos, possa falar mais e mais nos corações dos irmãos. Que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de vocês e que vocês possam verdadeiramente ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que por onde vocês passarem, as pessoas possam olhar em vocês e ver algo diferente. Que as pessoas possam chegar a vocês e pedir: faça uma oração por mim, ore por mim. Que você olhe e fale: mas por quê? Porque eu vi algo diferente em você. Eu vi o Espírito Santo, eu vi algo diferente na sua vida. Não que você queira, irmãos, mas vai chegar um momento na nossa vida, em que as pessoas, de tanto querer o Senhor, de tanto querer buscar o Senhor e não encontrar, sabe por quê, irmãos? Porque o mundo ele está nos espremendo de uma forma assim tão tremenda. Sabe por quê? Porque a volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está bem próxima. Vamos nos colocar de pé.